Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Moreira, sou diretor de Ciências e Tecnologia da Sensorial. Hoje eu vou falar um pouco sobre a relação do cérebro e do movimento. Imagine seres lá atrás, milhões de anos atrás, seres unicelulares. Para esses seres, o movimento era uma tarefa complicada, porque eles tinham pouca capacidade de processar o ambiente. Por outro lado, era uma questão simples do ponto de vista de comunicação. A comunicação toda era dentro de uma única célula. A questão é que com seres com muitas células, a comunicação entre as células para garantir o movimento efetivo, ou seja, eu vou atrás de uma presa, eu vou me afastar de um predador, eu vou mudar desse ambiente porque tem alguma coisa tóxica, começa a ficar um pouco mais complexa. E aí existe uma grande vantagem evolutiva, umas células que transmitem informação muito rápida, que são os neurônios. Eu tenho dois exemplos muito legais dessa relação do sistema nervoso com o movimento. O primeiro deles começa com um ser vivo chamado assídia. Esse ser vivo apresenta dois estágios de vida. Quando eles são larvas, eles se movimentam, eles vão atrás de comida. E por isso eles têm uma medula espinhal bem primitiva e um cérebro bem primitivo. Na fase adulta eles se fixam, por exemplo, fixam-se em rochas. Sabe o que acontece com o sistema nervoso que eles tinham da fase larval que se movimenta? Eles consomem, porque quando eles estão fixos, esse sistema nervoso já não é tão importante. O sistema nervoso é muito importante quando a gente se movimenta, quando o ambiente ao nosso redor fica mais dinâmico. Tem um tipo de água-viva também, que elas têm dois ciclos de vida, o pólipo, que é fixo, e a medusa. Eu não preciso nem falar para vocês qual que é que tem um sistema nervoso também bastante primitivo, mas existe. Aquele da medusa, porque a medusa se movimenta, o pólipo é fixo. Para nós, seres humanos, o movimento ele muda a ativação do nosso cérebro, padrão de ondas do nosso cérebro. E tem um experimento que eu adoro, que é do Erickson, que ele mostra isso de maneira muito legal. Quais são as repercussões do movimento para a nossa cognição? Então ele pegou pessoas acima de 55 anos, com uma média ali entre 60 e 65 anos, e separou em dois grupos. Todos eles, antes do experimento, eram sedentários. Um grupo ele manteve como sedentário, e o outro grupo passou a fazer atividades físicas regulares. Tem um outro conhecimento que é muito importante também para entender os resultados desse artigo. Nós temos uma estrutura no nosso cérebro chamada hipocampo, que está muito relacionada com a memória. A partir dos 30 anos de idade, o volume do hipocampo, em geral, diminui 1% ao ano. O que aconteceu nesse experimento, então? O Erickson pegou essas pessoas, colocou dentro da ressonância magnética e mediu o volume do hipocampo dessas pessoas, tanto daquelas pessoas que continuaram sedentárias como aquelas pessoas que passaram a fazer exercícios físicos. E o que eles encontraram? Eles encontraram que aquelas pessoas que permaneceram sedentárias tiveram esse decréscimo, o hipocampo diminuiu de volume nesse um ano, como era esperado. Já as pessoas que eram sedentárias e passaram a fazer exercício, não só não perderam volume no hipocampo, como ganharam volume no hipocampo. E o mais legal, também antes de começar os exercícios, tanto o grupo controle que permaneceu sedentário, quanto aquele grupo que passou a fazer exercícios, também fez testes de memória. Por quê? Afinal de contas, o hipocampo tem a ver com a memória. E qual foi o resultado? O resultado é que as pessoas que passaram a fazer exercícios também foram melhor nos testes de memória. Ou seja, a gente tem dois resultados para dar suporte para essa relação entre o movimento, o exercício físico e o cérebro. Tanto anatômico, porque o volume do hipocampo aumentou, quanto funcional, já que eles foram melhor nas tarefas de memória. Ou seja, a partir dos 30 anos nós começamos a perder capacidades da nossa cognição. E o exercício físico pode reverter esse declínio cognitivo. Isso é muito legal, isso mostra a relação de como o nosso cérebro gosta de movimento. Quando a gente se movimenta, nossa frequência cardíaca aumenta, é bombeado mais sangue para o nosso sistema nervoso. Lá chegam também mais energia, mais glicose mobilizada para alimentar os nossos neurônios, que pegam essa glicose e transformam em energia, tanto os neurônios quanto as células que dão suporte a esses neurônios. E isso cria um ambiente que favorece a plasticidade, formação de novos neurônios, formações de novas conexões. Então, o movimento é super importante para o cérebro. Isso tem tudo a ver com a Sensorial, com o Sensorial Move, porque é a base desse nosso aplicativo, unir o treinamento cognitivo ao movimento. Ou seja, aproveitar esse funcionamento diferente do nosso sistema nervoso quando a gente está em movimento para desenvolver capacidades cognitivas.
Então, para você no dia a dia, se você tem seu aluno, seu cliente, seu atleta, isso já é muito interessante. Por quê? Porque se ele é sedentário e passa a fazer uma atividade física, ou se eles fazem atividades físicas que demandam menos da cognição e passam a fazer atividades físicas mais ricas, você já vai ver resultados cognitivos. E isso tem repercussões tanto para a performance, como para a saúde, como para o bem-estar, para a qualidade de vida. Então aproveite a relação do cérebro e do movimento e faça rotinas mais ricas para você e para as pessoas que você conhece, para os seus alunos, atletas, pacientes e todo mundo. Valeu, até a próxima!